Olá, galera, e bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre lei de Ohm. Sim, galera, nós vamos entender que Ohm determinou sobre a resistência e o resistor, né? E a resistividade de um material. Caramba, Dalídia, resistência, resistor e resistividade, fala isso rápido 3 vezes. Exatamente, nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Propriamente dito, nós estamos falando de um efeito, de uma energia que é elétrica e se transforma numa energia térmica, através da corrente elétrica. Pensa comigo, quanto de corrente elétrica você passa por um fio? Tenho aqui um fio, uma bateria, ok? Eu tenho que fechar o circuito, eu tenho que ligar. Isso aqui no meu celular e isso aqui aonde? Gente, onde eu ligo isso aqui? Na tomada, Lídia. E o que tem lá na tomada que a gente já falou? Diferença de potencial. Então, se eu ligo uma tensão, uma voltagem, uma diferença de potencial, o meu fio de metal, de cobre no caso, ele vai fazer o quê? Vai dar uma energia para organizar meus elétrons em pares ordenados num sentido. E isso faz com que haja corrente elétrica. Então, para ter corrente elétrica, eu tenho que ter diferença de potencial. E qual é o efeito disso? Eu só gero corrente elétrica? A gente já falou sobre isso, que um dos efeitos da corrente elétrica, além de campo magnético que cria ao redor do fio, dependendo do campo magnético ao redor do fio, ainda há calor. Por quê? Se eu tenho elétrons que estão em pares ordenados, o que é a agitação das moléculas mesmo, galera? Isso mesmo, temperatura, ok? Então, nós estamos falando sobre isso, sobre lei de Ohm, sobre a transformação da energia elétrica em térmica, através de algo já conhecido. Coloca lá teu carregador na tomada, vai esquentar, não vai? Por quê, Ana? Porque tem calor ali. Vai gerar um calor. E agora, graças a Deus, alguém desenvolveu, fez com que esse calor fosse aproveitado, que esse calor virasse um resistor, virasse calor para eu aproveitar, por exemplo, no equipamento. Quem não usa uma torradeira? Quem não usa um chuveiro elétrico? Quem não usa uma escova e uma prancha? Isso diz muito de mim. Eu amo Ohm, ok? Então, sem muitas delongas, eu vou compartilhar com vocês. E vamos lá, galera. Lei de Ohm. Nós estamos falando da transformação da energia elétrica em energia térmica. E isso é chamado de efeito Joule, ok? Tá aí as coisas que a gente não vive sem. Eu não vivo sem, eu vivo sem torradeira, saio amassada. Agora, sem secador, piastra e chuveiro quente, não sei viver sem isso. Amo eletricidade. Mas como isso acontece, Ana? Como se eu ligar na tomada esse secador ou essa torradeira, ela vai conseguir aquecer? Cara, tem um filamento ali de metal onde está passando corrente elétrica pra caramba, ele encandece de tanta corrente elétrica passando ali. E ele usa esse calor para realmente deixar o nosso pão torradinho, ok? E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Resistor e resistência, vamos falar sobre isso, né? A resistência, até vou voltar aqui, o resistor é um dispositivo cujas principais funções são dificultar a passagem da corrente para transformar a energia elétrica em energia térmica. A gente vai falar sobre a resistência. A resistência é a dificuldade que o resistor apresenta à passagem da corrente. Então, eu tenho um aparelhinho, galera, que vocês já vão ver. Esse aparelhinho, esse dispositivo é um resistor. Ele dificulta, ele é feito até de cerâmica, eu coloco ele no meu circuito para que ele atrapalhe a passagem da corrente, gerando calor ali, ok? Mais calor do que o necessário. Mas para que gere muito calor, tem que ter muita corrente elétrica. Opa! Então, Ana Lídia, todo o material elétrico que transforma energia elétrica em energia térmica tende a gastar mais dentro de casa. Quem é o meu maior vilão aqui dentro de casa? Além do chuveiro que é elétrico,
o air fryer, que usa mesmo efeito Joule, transformação da energia elétrica para energia térmica. Qual vai ser a unidade de Ohm? Vai ser chamada de Ohm, em homenagem a Ohm, mas vai ser essa letra grega aqui, chamada ômega, que é que no nosso caso vai representar um Ohm. E o que é um Ohm? Um Ohm, pensa comigo, para ter resistência eu tenho que ter corrente elétrica e diferença de potencial. Então o Ohm é a razão entre a voltagem e a amperagem, que é a corrente elétrica, ok? Falando aí de resistor, tá aí, eu coloquei para vocês verem depois. Esse material vai para vocês. Vejam com calma, porque esse é um resistor onde a gente coloca, onde a gente determina a quantidade de resistência que tem esse resistor. Quanto de resistência eu preciso que esse dispositivo chamado resistor precisa para poder aquecer um determinado material? Ok? Coloquei no próximo slide também o que significa cada faixa, cada cor daquele resistor. E também coloquei para vocês uma forma, a maneira de vocês fazerem a conta, para ver quanto é que é a resistência do resistor, quando houver a necessidade de calcular a quantidade de resistor pelas faixas. O que mais a gente encontra aí não é esse tipo de comportamento, a gente sempre aplica a primeira lei de Ohm. Bom, se eu seguir aí o passo a passo direitinho, eu nem vou gastar tempo com isso, eu só coloquei porque eu acho super curioso. Vocês vão ver esse tipo de resistor por aí e vão falar, ué, mas quanto é que é? Tem aí, não precisa gravar, né, gente? É um valor tabelado. Mas aí você sabe o que significa o verde, o laranja, o ouro, o prata, o preto. E aí tem, no primeiro código, tu tem o primeiro dígito, o segundo dígito, o multiplicador, ok? E a tolerância de erro para mais ou para menos, para você saber mais ou menos quantos ohms, ou seja, quanto de resistência tem esse resistor. Deu para entender a diferença de resistência para resistor? Esse aí é o nosso físico e matemático alemão, Ohm, que realizou as experiências de fios condutores, né? Além dos fios, né, dos tamanhos dos fios, era muito importante a área, que é a espessura, né? A área do fio. Se o fio era muito grosso, se o fio era fino, qual é o tamanho que eu tenho que ter, porque eu consigo aquecer o material, Ana Lídia. Sem aquele resistor, sim, galera. E é o resistor ômico, né? Eu consigo determinar qual é a resistência através da primeira lei de Ohm ou pela segunda lei de Ohm, que vai ser a próxima aula. Na primeira lei de Ohm, eu determino pela voltagem e amperagem que aquele fio, por exemplo, está submetido. Agora, na segunda lei de Ohm, eu posso também saber a resistência do material através do comprimento dele e da espessura, que a gente vai chamar de área. Ok? A área circular, por exemplo, de um fio. Depois eu coloquei um site ali para vocês darem uma olhada, para vocês se aprofundarem mais na história envolvida ali de Ohm, ok? Mas tá aí para a gente já resumir. O trabalho de Ohm chegou ao conhecimento que nós temos hoje. A intensidade da corrente que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Ou seja, quem vê, a gente sempre fala sobre a primeira lei de Ohm assim, quem vê, ri. V, Analisa, tem U ali, não tem V. U é a diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? V1 menos V2, ou seja, voltagem, tá? A diferença entre as voltagens. Então, eu tenho uma voltagem, eu posso chamar de V. Quem V, ri, ou U, ri. Mas, Ana, eu não quero saber quem é U, quem é tensão, eu quero saber quem é resistência. Quem vê, ri, ajuda a gravar a fórmula, ok? Mas, realmente, eu quero saber o resistor. Qual que é a fórmula da primeira lei de Ohm para eu determinar qual é a resistência do meu resistor? A razão entre a DDP e a corrente elétrica, ok? Tá aí a fórmula da primeira lei de Ohm. Existe o resistor ôhmico, são os que obedecem à lei de Ohm, e o resistor não ôhmico, são resistores que não obedecem à lei de Ohm. Olha como eu tenho a linearidade aqui, olha, eu consigo determinar através até do gráfico, do ângulo
quem vai ser o meu cateto oposto, quem vai ser o meu cateto adjacente. E a razão entre as duas, entre cateto oposto e cateto adjacente, é tangente. Então, pelo gráfico, se eu tirar a tangente desse ângulo, eu acho quem é a resistência do meu material. Como é que tem que ser esse gráfico, Ana? DDP versus a corrente, ok? Separei aqui para a gente terminar essa aula de boa, um exercício para vocês terem noção do que é cobrado por aí. Então, não tem, assim, alguns exercícios do Enem já cobraram aquelas contas, né, das faixas. Mas, Ana, você falou para eu não olhar aquilo, porque o próprio Enem te dá a tolerância, te dá o multiplicador, te dá o primeiro dígito, te dá tudo a passo a passo para você achar. E aí a resposta não é isso, né? Muito provavelmente você vai achar a resistência para achar a amperagem ou a DDP que ele está pedindo, ou o comprimento, ou a área. Muito depende se ele vai querer a primeira ou a segunda lei, ok? A gente hoje só tá falando de primeira lei. Segunda lei, a gente fala na semana que vem. Um resistor ôhmico, então se o resistor é ôhmico, eu posso aplicar lei de Ohm. É percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 A, quando submetido a uma DDP de 100 volts. Determine a resistência elétrica do resistor. Ele quer a resistência do resistor. Eu tenho DDP? Eu tenho corrente? Então, eu já chego lá, amigo. Ó, a primeira lei, quem vê rir. R é igual, vai ser a razão entre a DDP e a corrente. Ele me deu DDP? Sim, substitui, então. E olha quem eu vou achar? 100 dividido por 5, que vai dar 20 ohms, ok? Na letra B, a resistência de um resistor é constante, admitindo desprezível a variação de temperatura, assim a DDP e a intensidade da corrente são diretamente proporcionais. Beleza. Então, ele quer o quê nessa questão? Está me pedindo a corrente, né? Eu já tenho o resistor que eu achei na letra A. E ele falou quando ele estiver lá na primeira questão, lá na questão ele fala quando a intensidade de corrente que percorre o resistor, quando submetido a uma DDP. Ok? Então, ele me deu uma nova diferença de potencial de 250. Eu já achei o resistor e ele quer saber quanto de corrente vai passar com esse resistor e essa DDP. Quem vê ri, agora ele quer a corrente, então eu vou isolar a minha corrente, vou passar o outro, mudando, vou passar o resistor para o outro lado dividindo. Ele me deu a DDP? Deu 250. Ele me deu o resistor? Deu 20, porque eu achei lá na letra A. Então, achei a corrente. Quando eu tenho um resistor de 20 ohms, há uma DDP de 250 volts. Tenho 12,5 ampere de corrente elétrica, ok? E na letra C, ele quer a DDP. Ele quer a DDP quando a corrente for 2 e o resistor 20 ohms. Então, é só você substituir. Se ele quer ver, quem vê, ri. V é igual a R vezes I. Eu tenho R, tenho I, faço a proporção entre elas. Acho aí meu 40 volts. Ok, galera? Muito obrigada, é bem simples, legal de entender. Depois acessem o material para vocês pegarem o link que tá para vocês entenderem um pouco mais da história de Ohm. E até a próxima. Até a próxima aula, que é a segunda lei de Ohm. Obrigada.